Paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia Sagrada, queridos, capítulo 3 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, endereçando esta carta para o jovem pastor Timóteo. Ele adverte Timóteo, queridos, acerca da extrema corrupção dos últimos tempos. Essa epígrafe, ela não está nos originais. Ela foi colocada para uma falsa compreensão nossa por João Ferreira de Almeida. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Amém? Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele está na prisão. Ele está na prisão em Roma. E ele está na sua segunda carta, já quase que sentenciado à morte. Já era certo a morte dele, já teve o primeiro julgamento, e no capítulo 4 aqui ele vai falar que já teve o segundo julgamento, e ele foi condenado à morte por pregar o evangelho de Deus. A vinda de Paulo ao evangelho foi bem marcada, queridos, de o bem-vindo que Jesus deu para ele no evangelho foi falando, usando a vida de Ananias. Ele falou para Ananias, quando Ananias foi impor a mão nele, que Jesus ia mostrar para ele o quanto ele ia padecer por o evangelho. E o apóstolo Paulo, queridos, capítulo 11 de 2 Coríntios, você vê o currículo dele. O tanto de vezes que ele naufragou, o tanto de vezes que ele foi açoitado pelos judeus, o tanto de vezes que ele foi perseguido, que ele foi preso, que ele foi torturado. E o apóstolo Paulo, passando tudo isso, ele adverte, queridos, aqui ao jovem pastor Timóteo, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo esses tempos hoje, e ele dá o currículo aqui. Sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Queridos, nós nunca vimos uma geração pior do que essa, de cristão, de pastores, dentro das igrejas, queridos. E o primeiro ponto que ele fala é avarento, homens avarentos. Homens, queridos, da qual disse o apóstolo Pedro, que farão de vós negócios, homens que não têm compromisso nenhum com o rebanho, só quer a lã da ovelha, só quer o dinheiro da ovelha. Nunca se foi falado tanto nas igrejas sobre Malaquias 3, queridos. Uma palavra que, se você pegar no capítulo 1 de Malaquias, ali ele está reprovando, não é o povo em si, mas é os sacerdotes, que trazia qualquer coisa para Deus, que oferecia qualquer coisa para Deus, que roubava o que era de Deus. Avarentos, presunçosos,
soberbos. Se existe um pecado que Deus condena, que Deus odeia, diz a Bíblia, é uma pessoa soberbo, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que é cheia de si, é uma pessoa de que ela está, e se louvado seja eu. Se ele não estiver pregando, aquele culto não presta. Se ele não estiver dirigindo, aquele culto não presta. É uma pessoa que se acha por ter um curso teológico, se acha por ter uma boa filosofia no ministrar a palavra. É uma pessoa que se acha que se ela não tiver ali, não é feita a obra de Deus. E a obra de Deus não é assim. A obra de Deus, se morre Moisés, Deus levanta Josué. Se sai Saul, Deus levanta Davi. Deus, ele não trabalha como trabalha o homem. Soberbos, blasfemos, desobedientes. Prega, até prega bonito, até fala bonito, mas não vive o que prega. Uma pessoa descompromissada, uma pessoa caloteira, uma pessoa que não está nem aí porque Deus vai pensar. O importante é ela ter aparência dentro da igreja, de que é homem de Deus, de que é pastor, de que é não sei o quê, mas por dentro é um lobo, por dentro é um blasfemo, blasfema das coisas de Deus. Se vê uma pessoa movida pelo Espírito Santo de Deus, blasfema dentro do seu coração, dentro do seu ser, despreza, entra soberba. E uma coisa que Deus odeia na Bíblia é a soberba. Diz a Bíblia que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A primeira soberba começou no céu, começou com Satanás. Capítulo 14 de Isaías: subirei à mais alta estrela, serei semelhante ao Altíssimo. Capítulo 28 de Ezequiel: ele era um querubim ungido, pegou a glória para si, soberbo. Satanás, e levou uma terça parte dos anjos com ele. Desobediente, não obedece o que Deus manda. Até prega bonito sobre a obediência, porém ele não obedece. Até fala bonito sobre a obediência, porém ele não obedece. Você sabe o que Abraão fez por obediência a Deus? Abraão, ele saiu do meio da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que Deus ia mandar. Por obediência, não sabia para onde ia. Jesus Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz. O escritor aos Hebreus diz que ele aprendeu a obedecer. Desobediente a pais e a mães, ingratos. Você sabe o que é uma pessoa ingrata? É uma pessoa que não é grata a Deus. É uma pessoa que, por mais que Deus faça por ela, ela está sempre murmurando. Você sabe o que é ingrato? É o povo de Israel que caminhava no Egito. Esse povo era ingrato. Esse povo não agradecia a Deus. Esse povo murmurava, esse povo tinha saudade do Egito. Esse povo queria voltar para o Egito. Isso aí mostra a ingratidão. Quantos foi curado? 10 leprosos. Quantos voltou para agradecer? 1. Profano. Homens que estão em cima dos altares, mas profanando o nome de Deus. E pecado em cima do altar. Vendendo. Você sabe o que é profano? É quando o camarada faz como Isaú lá, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Quantos têm feito isso hoje? Quantos estão profanando o altar hoje por causa de dinheiro? Mas a espada de Deus vai passar na terra. Mas a palavra de Deus vai ser pregada com ousadia por homens de Deus. Deus vai levantar homens.
para pregar a palavra de Deus com verdade, com veemência. Estamos vivendo os últimos tempos, está aí, a ponto de ter uma terceira guerra mundial. As nações têm armas nucleares que dá para destruir esse planeta 27 vezes, e que eu e você, como cristão, estamos fazendo para mudar isso. Será que nós se enquadramos nessa palavra aqui, irmãos? Sem afeto natural, irreconciliáveis. Essa pessoa não tem reconciliação. Sem afeto natural, perdeu o natural do seu rosto. Irreconciliável, traidores, aliás, irreconciliáveis, caluniadores. Olha, homens caluniadores que defamam aquele que quer fazer a obra de Deus, defama aquele que é justo. Como levantaram calúnia com a vida de Daniel, como levantaram calúnia com a vida de Jesus, como levantaram calúnia com a vida de Estevão. Caluniadores, traidores. Eles não hesitam em trair aquele que deu confiança para ele. Como Cristo que foi traído. Invejosos. Obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, mais amigo dos prazeres que a carne pode proporcionar. Estamos vivendo os últimos dias na terra. Nós vemos escândalos e escândalos de pastor em cair em adultério. Nós vemos escândalos e escândalos de igrejas, de pessoas não querer mais ir para a igreja, não acreditar no evangelho, porque estão pregando mentira, estão pregando vida fácil, estão pregando prosperidade, é campanha em cima de campanha e nada muda. Nada contra a campanha, quem quiser fazer campanha que faça. Mas por que não faz uma campanha de oração? Por que não faz uma campanha de 21 dias de jejum, 21 dias de oração? Só oração! Sem ter pregadorzinho famoso, só oração. Por que não faz? Mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Em cima do púlpito é uma coisa, é amigo de Deus. Fora da igreja é amigo do mundo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. De Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Só tem aparência de piedade. Só tem aparência que é bonzinho. Mas Deus, ele te conhece. Deus, ele me conhece. Só tem aparência, só vive de aparência. Aparência de piedade. É amoroso. Positivo, P4. A sua capa